Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é dia 3 de janeiro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, a nossa jornada de cura da nossa criança interior através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo e deste livro abençoado que é um curso em milagres. Hoje nós estamos no terceiro dia dessa jornada e estamos na lição 3, que declara: eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar. Então, qual vai ser a nossa prática? Você vai fazer a sua prática normal do seu exercício. Se você quiser, você pode assistir os vídeos de 2021 e 2022 para você compreender a aplicabilidade dessa lição no momento atual de ascensão espiritual e planetária para a quinta dimensão que o planeta, pelo qual o planeta Terra está passando, e você também, enquanto seu habitante. E nos vídeos de 2022 você vai se aprofundar na metafísica da lição. Mas, como a sua tarefa para o dia de hoje é continuar na sua jornada de cura da criança interior, com foco na ferida emocional da rejeição, hoje você vai praticar: eu não compreendo coisa alguma do que vejo nos meus pais. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo no meu pai. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo na minha mãe, tá? Então essa é a sua prática de hoje. Hoje eu vou dar uma invertida aqui na ordem do nosso trabalho, que já era para eu ter feito isso e eu acabei me perdendo. E eu vou começar o nosso vídeo lendo o belíssimo texto da Marianne Williamson, a lição do dia 3 do livro Um Ano de Milagres, A Year of Miracles, da Marianne Williamson, a maior escritora, a maior best-seller, tá? Esse livro aqui, que escreve sobre um curso em milagres. A Marianne é uma americana, vocês sabem que eu sou fã dela, acompanho o trabalho dela lá do início da década dos anos 2000, tá bom? Muito bem. Para quem fala inglês, tem uma série de vídeos sem legenda da Marianne no YouTube, tá? É só procurar. No dia 3, ela traz o seguinte pensamento: não pode haver escuridão onde eu ofereço a luz, onde eu trago a luz. E olhem que pensamento verdadeiro. Não pode haver escuridão onde eu trouxer a luz. É meio que a oração de São Francisco de Assis, né? Que onde houver ódio, eu leve o amor, né? Então, que onde houver escuridão, eu leve a luz. Então, eu não vou ficar esperando que o outro traga a luz para mim. Eu não vou ficar esperando que algo diferente aconteça para que eu possa ficar bem. Eu não vou ficar esperando por um salvador externo, né? Então, não pode haver escuridão onde eu levar a luz, tá? Não pode haver escuridão onde eu levar a luz. Então, meus queridos, com esse pensamento, a gente se lembra que dar e receber, na verdade, são um só, né? Por quê? O porquê disso? Porque, na verdade, eu tenho que dar aquilo que eu quero receber. Então, se eu quero receber a luz, né, enquanto eu estou na escuridão, nas trevas, então, meus queridos, eu vou ter que ser essa luz, não é? Perfeito. Então, vamos ler o texto dela. A luz é para a escuridão o que o amor é para o medo. Na presença de um, o outro desaparece. Então, a gente já aprendeu nos nossos 2 anos anteriores de prática que as trevas, elas não têm existência em si mesmas, elas não têm existência verdadeira. As trevas são apenas os lugares onde a luz ainda não alcançou. O medo é o lugar onde o amor ainda não alcançou. Correto?
Toda a escuridão na minha vida, os medos, as neuroses, as disfunções e as doenças, não são assim coisas, mas sim são a ausência de outras coisas, né? Olha que bonito. Então, quando eu penso em escassez, o que é a escassez? A escassez, ela não tem existência verdadeira, porque o mal não tem existência verdadeira. Então, a escassez é a falta de consciência de abundância. Quando eu penso em doença, a doença não tem existência verdadeira. Nem a doença mental, nem a doença física, nem a doença psicológica, nem a doença emocional, nem a doença espiritual, né? O que vem a ser a doença? A doença é a falta da consciência de saúde, né? E todas essas consciências boas, do bem, sobre as quais nós estamos falando, elas são as consciências que a nossa mente certa nos traz, que são inerentes à nossa existência como seres humanos, na ausência do sistema de pensamento do ego. Como o sistema de pensamento do ego, ele não é meu, tá? Ele é algo que foi colocado depois. O que é meu é a minha mente certa, tá? As programações do ego, elas são espúrias, tá? Elas são algo que não me pertence, elas não são minhas. Por isso que eu posso destruí-las, descriá-las, né? Como a gente diz no Access. Por isso que eu posso destruir, descriar todas essas consciências egóicas. A consciência egóica de pobreza é uma que eu destruo e descrio. Porque eu não quero mais, eu já entendi que eu não sou uma pecadora, que eu sou a filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa, isenta de pecado e que eu mereço ter uma vida abundante. Eu sou digna de ter uma vida abundante e maravilhosa, com conforto financeiro. Ah, Jaque, mas você não quer ser milionária? Não sei. Não sei se ser milionária tem a ver com o meu propósito de vida. Definitivamente, ser milionário por ser milionário, não sei. No momento, eu não gasto a minha energia com isso. No momento, eu gasto o meu tempo, o meu dinheiro, a minha energia no cumprimento do meu propósito de vida, que está nesse trabalho que eu estou fazendo aqui para vocês, com todo amor e com todo carinho e com toda a competência que me é possível, né? Eu preparo essas aulas para vocês, eu desenho essas aulas para vocês, como se eu estivesse cobrando 5 mil reais de cada um para vocês por mês, de cada um de vocês por mês. Entende? Porque esse é o meu propósito de vida. Então, quando eu dou, eu recebo. E recebo muito mais do que estou dando. Tá bom? Muito bem. Essas consciências, né? Tudo isso representa não a presença de um problema, mas a ausência de uma resposta. Então, você vai anotar isso aí na sua agendinha no dia 3 de janeiro, porque isso aqui é enorme, isso aqui é monstruoso, isso aqui é uma consciência que está chegando para gente, que definitivamente está vindo do Divino Espírito Santo. Inclusive, a Marianne é um canal estupendo para o Divino Espírito Santo, ou pelo menos era, porque quando ela foi se envolver lá, infelizmente, com política, ela se perdeu um pouco da coisa, né? Muito bem, meus queridos. Então, ela diz assim, eu vou ler de novo essa frase, né? Esses problemas, essas situações, né, elas representam não a presença de um problema, mas, na verdade, a ausência da resposta. Não é sensacional? E a resposta é o amor. Todas as manifestações cheias de medo, aterrorizadas e aterrorizantes, elas desaparecem na presença do amor. Por quê? Porque toda treva desaparece na presença da luz. Então, a única coisa que nós temos que fazer para que o mundo se torne um lugar melhor, em todos os sentidos, de todas as formas, sob todos os ângulos, é nos tornarmos um canal mais limpo para que a gente possa ancorar o amor de Deus, o amor do reino dos céus aqui na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão.
tá? Então você não precisa fazer nada do lado de fora. Você não precisa consertar o seu irmão, salvar o seu irmão, ajudar o seu irmão, cuidar do seu irmão, impressionar o seu irmão, transformar o seu irmão, mudar o seu irmão, trazer o seu irmão para o caminho da luz. Não. Você só precisa cuidar da sua mente. Você só precisa purificar a sua mente. E como uma mariposa atrás da luz, os irmãos que tiverem que se aproximar de você, que tiverem relacionamentos, encontros santos para ter com você, eles vão surgir na sua vida. Você não vai precisar ir atrás deles, né? Tem um ditado que eu acho que é zen budista, que é muito bonitinho. Eu não sei se é, mas eu gosto muito. Depois eu vou ver se eu acho ele, um postzinho. E aí eu boto para vocês no nosso perfil no Instagram, tá? Que diz assim, não corra atrás das borboletas, cuide do seu jardim e elas serão atraídas pelas flores que estarão nele, tá? Então é exatamente isso. Muito bem. Todas as manifestações de medo desaparecem na presença do amor. Hoje, eu me coloco contra a escuridão, sabendo que o amor irá me salvar dos delírios, das ilusões que ocupam a minha mente. À medida em que eu entrego a minha mente ao amor e me dedico à luz do verdadeiro ser, então o amor irá expulsar os meus medos e a luz irá expulsar toda a escuridão. Uhul! Uau! Não é maravilhoso? Então eu só preciso fazer isso, né? Eu só preciso me colocar em favor do amor, me abrir para ser um canal de amor, tá bom? E aí ela diz assim, à medida em que eu me dedico à luz do verdadeiro ser, né? Então, o amor irá expulsar todos os medos e a luz expulsará toda a escuridão. Ok? É isso, tá bom? E o que é esse verdadeiro ser? Eu vou perguntar e vocês vão me responder em 1, em 2, em 3. É o meu ser real. É a minha consciência crística. É o Filho de Deus, inteiro, perfeito, completo, maravilhoso, isento de pecado. Tá bom? Esse é o meu verdadeiro ser. Essa é a minha verdadeira identidade. É o Cristo em mim, que nunca se separou do Pai, que nunca pecou, que nunca morreu, que nunca adoeceu, que é invulnerável, tá bom? Aí ela escreve uma oração muito bonita aqui pra gente. Não é o amor dado a mim pelos meus irmãos, mas apenas o amor que eu mesmo forneço, que eu mesmo dou, que irá me salvar hoje do sofrimento. É aquela frase do curso que diz, numa dada situação, a única coisa que pode estar faltando é aquilo que você não está dando. Eu chamo toda e qualquer pessoa por quem eu estiver evitando, né? Evitando de dar o meu amor e o meu perdão. Ou mesmo uma situação a qual eu tenho não tenho dado a minha fé nos milagres. E eu me rendo e eu entrego esses pensamentos no dia de hoje para a cura. Então, o que a gente vai fazer no dia de hoje?
A gente vai se lembrar de todas as formas que nós não demos o nosso amor e o nosso perdão ao nosso pai e à nossa mãe. Nós vamos nos lembrar de todas as situações que hoje clamam pela nossa fé em que os milagres são possíveis. E a gente vai, então, entregar esses pensamentos para a cura. E quem é que promove essa cura, meus amores? É o Divino Espírito Santo. Então, nós vamos entregar esses pensamentos nas mãos do Divino Espírito Santo. Essas situações. E uma coisa que eu esqueci de pedir a vocês que fizessem no dia 1, no domingo, é para que todos os dias vocês entreguem nas mãos do Divino Espírito Santo os relacionamentos de vocês com o pai e a mãe de vocês. Ah, Jaque, mas minha mãe já morreu há muitos anos. A minha também. Ah, Jaque, mas o meu pai eu não conheço. Ele me deu para adoção. Não tem problema. Onde quer que essas pessoas estejam, né? Essas pessoas que entregaram um óvulo e um espermatozoide que se uniram e que deram origem a essa centelha de vida que se transformou em você hoje, né? Chegou aqui no metaverso com esse seu corpício, né? Com seu avatar de jogo, não é mesmo? Essas pessoas, elas estão vivas. Se elas não estiverem vivas aqui na terceira dimensão, elas estão vivas no plano espiritual. Então não importa. Não importa, você vai entregar, porque esse relacionamento ele ainda é muito real dentro de você. Ao final do ano, a nossa expectativa é que nós tenhamos curado esse relacionamento. Que nós tenhamos feito o que se chama reparentificação. Então, nós vamos concluir essa paternidade e essa maternidade terrenas, agradecer imensamente por tudo que recebemos, mesmo que aquilo que nós tenhamos recebido tenha sido a falta, tá? Você pode ter tido um pai que não deu R$1 para sua mãe para ajudar a criar você. Então, você vai agradecer pela falta. Porque era essa falta de pai, usando como exemplo, pode ter sido uma falta de mãe, era essa falta de que o que você precisava para que efetivamente você aprendesse as lições que você decidiu encarar nessa sua jornada, aqui pela Matrix, aqui pelo metaverso, nesta vida, nesta encarnação. Em outras encarnações você escolheu outros aprendizados. Nessa vida você escolheu esse. Então você vai agradecer essa pessoa, porque essa pessoa que te faltou, ela aceitou que toda a sua culpa, toda a sua crença no pecado, toda a sua crença no fato de que você era um pecador, fosse projetada na ausência dela. Entenderam? Quando você vira uma pessoa que sofre muito, muito, vamos imaginar uma pessoa que ela sofre demais. Ela tem uma doença física, ela foi rejeitada, ela foi dada para adoção, ela tem aquela vida que é muito desafiadora. Então, como é que você vai olhar para essa pessoa? Essa pessoa acredita com todas as células do ser dela, essa pessoa acredita que ela é uma pecadora, que ela pecou contra Deus, que ela pecou contra os pais, que ela pecou, ela é uma pecadora, né? Eu agora, há uns 2 semanas, talvez, uns 10 dias, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa começou a contar que tinha estudado num colégio de freiras, né? E que ouvia todo santo dia que era pecadora, né? E aí uma mulher, ela ainda falou para mim, usou um exemplo, né?
que era uma coisa muito vigente antigamente, hoje em dia não muito mais, ela falou que ela pensava, mas eu ainda sou virgem, eu nunca pequei. E essas freiras, esses padres ficam dizendo para mim que eu sou um pecador, uma pecadora, que eu tenho que me redimir. Então, gente, a única redenção da qual a gente precisa é da crença no pecado. Então, se você começar a olhar para suas relações com o seu pai, com a sua mãe, para a sua infância, lá para a sua criança interior, a partir desta ótica, então você vai entender que a medida do seu sofrimento foi a medida da quantidade de culpa que você chegou nesse metaverso carregando dentro da sua mente. E você precisava de 2 telas em branco para projetar essa culpa. Quem eram essas telas? Papai e mamãe. Depois vieram outras telas. Mas as principais telas em branco, nas quais você projetou a sua culpa quando você encarnou, eram o seu pai e a sua mãe, tá? Eu vou ler novamente a lição de hoje para que vocês possam se lembrar da prática. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto. Então, não compreendo coisa alguma deste prendedor de cabelo. Eu não compreendo coisa alguma a respeito deste abajur. Eu não compreendo coisa alguma a respeito desse monitor de computador que está aqui na minha frente. Eu não compreendo coisa alguma a respeito desse suco de laranja que está aqui me aguardando para ser bebido. Eu não compreendo coisa alguma. Eu não compreendo coisa alguma. Eu não compreendo coisa alguma a respeito do meu pai. Eu não compreendo coisa alguma a respeito da minha mãe. Eu não compreendo. O que eu estou fazendo com esse pensamento? Vocês que já estão comigo aí já há 2 anos, vocês sabem o que eu estou fazendo nesse momento comigo. Eu estou desmantelando o sistema de pensamento do meu ego. Com esse pensamento estranho, esquisito, que para o meu ego não faz sentido nenhum. Como assim eu não compreendo coisa alguma? Eu não compreendo coisa alguma desse anel. Eu sei que isso aqui é um anel, que eu comprei não sei onde, que é feito de sei lá o quê. E eu vou lá e repito, eu não compreendo coisa alguma a respeito desse anel. Eu não compreendo. Eu não sei nada. Tá? Eu ontem, para preparar, eu estava fazendo umas outras coisas à noite para preparar a lição de vocês, e eu revisitei um texto do Dr. Kenneth que a gente leu lá pela lição, acho que 309, 310. E aí, o Dr. Kenneth, eu devo ter falado isso no vídeo, o Dr. Kenneth dá uma descrição perfeita do que é o sentido da visão, né? Ele fala claramente que a gente está numa matrix, num metaverso. Ele fala, os meus olhos, eles não veem coisa alguma. Eles só são dispositivos de confirmação para esse mundo de Maia no qual eu vivo. Jaque, mas como isso é possível? Ué, se eu quiser entrar lá no metaverso do seu Zuckerberg, eu não vou ter que botar um óculos de realidade virtual? Então imagine que os seus olhos físicos fossem os seus dispositivos para estar em contato com a realidade, porque não são, né? A gente já sabe que o que entra em contato com a realidade é a nossa visão crística, que enxerga a essência, o conteúdo por trás das formas, não é mesmo? Mas, vamos supor que esses 2 olhos fossem a minha visão real. Então, para eu entrar no metaverso, eu preciso de um óculos de realidade virtual que vai me permitir enxergar a ilusão. O metaverso não é uma ilusão? Se eu tiro os óculos, tirei os óculos de realidade virtual, acabou. Aquele prédio, aquele edifício que estava aqui na minha frente, aquele museu maravilhoso, que eu estava fazendo um tour virtual lá pelo museu Hermitage, lá em São Petersburgo, na Rússia, o museu sumiu. Aí, eu boto o meu óculos. O museu está de volta. Agora eu estou caminhando pelos corredores do museu. Eu estou olhando para aquelas obras de arte, para aquelas pinturas, para aquelas paredes maravilhosas, para aquela arquitetura soberba. Eu estou lá, mas eu tiro, eu não estou mais lá, eu estou aqui, no meu escritório. Vocês entenderam? Então é isso. Esse é o mundo de Maia, palavras de nosso mestre Siddhartha Gautama, o Buda.
Este é o mundo de Maia, é o mundo da ilusão. Nós nos perdemos aqui durante várias e várias encarnações. Decidimos despertar, decidimos tomar a pílula vermelha. Cada dia que passa uma pílula vermelha que me passa na minha frente, eu tenho que tomar. Encarar a realidade desse mundo é bizarro, né? Bom, mas esse não é o foco do nosso trabalho. O foco do nosso trabalho é a cura da nossa criança interior. Então, eu vou ler para vocês o post que eu coloquei no Instagram ontem e no nosso canal no Telegram. Eu vou pedir a vocês todos que não estiverem conseguindo entrar no nosso canal no Telegram, cujo nome é Alquimia dos Milagres, tudo junto, eu vou pedir humildemente, gentilmente, carinhosamente, que você peça ajuda para um amigo. Eu não tenho como ficar respondendo e-mail, ficar respondendo mensagem de WhatsApp, ficar respondendo comentário no YouTube, quando esse já deve ser o 100º vídeo onde eu explico a vocês como entrar no canal no Telegram. Eu não posso te ajudar. Eu não tenho tempo para isso. Se eu for perder o meu tempo para ajudar você a entrar no Telegram, eu não tenho tempo, energia para fazer o vídeo de amanhã, tá? O link para o convite do canal no Telegram está na descrição deste canal no YouTube. Então, você vai lá, entra no canal Alquimia dos Milagres, você vai achar uma abinha escrita sobre, a respeito de. Você vai nessa abinha, eu conto todo o objetivo do canal e tem um link para você entrar no canal no Telegram. Mas, se você não tiver o Telegram instalado no seu celular ou o Telegram Web instalado no seu PC, vai ficar difícil. Então, eu peço a você que peça ajuda. Se você não tiver um filho, um sobrinho, seu marido, um técnico de informática, alguém que possa te ajudar, eu peço a você que vá numa loja de telefonia celular e pague um atendente para fazer isso para você. Ele vai fazer isso para você em 5 minutos. Se você der R$20 para ele vai ficar super grato de ter podido te ajudar. Ele provavelmente não vai te cobrar, mas se você der R$20 para ele vai ficar super feliz, porque ele te ajudou e você retribuiu a ajuda que você recebeu dele. Aí você vai estar no canal no Telegram, com acesso a todo o material que a gente está postando para esse trabalho, com todo o material que eu postei no ano passado e no ano retrasado. Tá bom? Eu peço a você gentilmente que você, por favor, não faça mais esse comentário, tá? Não me mande mais mensagens, eu não tenho tempo para te ajudar, tá bom? É uma coisa muito simples, eu não posso fazer grupo no WhatsApp. O WhatsApp ele não tem a estrutura de software que eu preciso, porque o material tem que ficar guardado lá. E se eu guardar o material no WhatsApp hoje, a pessoa que entrar no grupo de WhatsApp amanhã, ela não tem mais acesso ao material, tá bom? Então, o aplicativo, o programa de computador que me dá suporte para o tipo de trabalho que eu preciso fazer com vocês é o Telegram, tá bom? O símbolo dele é um aviãozinho de papel. Ele é um software poderosíssimo. E dentro do Telegram você vai poder se unir a outros canais maravilhosos, de pessoas maravilhosas que estão fazendo trabalhos estupendos, tá bom? Eu não posso convidar você para entrar no Telegram, tá? Eu posso te enviar o link do convite. O link do convite já está na descrição aqui no canal do YouTube. Isso eu já fiz. O resto é com você. Peça ajuda ao seu filho, ao seu sobrinho, ao seu marido. Se ninguém na sua casa souber mexer com telefone celular ou computador, então minha sugestão para você é vá numa loja de telefonia celular, vá numa loja que venda telefones celulares, peça ao atendente, dê o nome do canal para ele, ele vai ajudar você. Aí você dá 10, 20 reais para ele, ele vai ficar bem satisfeito, tá bom? Eu agradeço pela compreensão de vocês, mas esse trabalho que eu estou fazendo aqui, ele já é gratuito, né? Eu já estou dando o meu melhor para vocês, o meu tempo, o meu estudo, o preparo das aulas, né? Eu não estou aqui para gastar o meu tempo com essas trivialidades, tá bom? Vamos lá, então.
Então, a gente vai continuar a nossa leitura aqui da primeira parte do livro Pais e Filhos, a nossa sala de aula mais difícil, que é, obviamente, do nosso amado Dr. Kenneth Wapnick, tá? Então, essa parte que eu vou ler hoje para vocês e a parte que eu vou ler para vocês amanhã, elas são talvez as mais importantes do livro, tá? No meu ponto de vista, elas são as mais importantes do livro. Só um minuto que eu vou beber um gole do meu suco. Eu adoro. Eu acho essa mensagem aqui maravilhosa, tá? Então, é a mensagem de Jesus a Bill. Quem era o Bill? O Bill, que ele está se referindo aqui, era William Thetford, tá? Que foi o grande auxiliar, o braço direito da Helen Schucman, escriba de Um Curso em Milagres. Então, a Helen ouvia, tomava notas e o Bill organizava tudo. Então, se existe um número 1 em Um Curso em Milagres, Helen Schucman. Se existe um número 2 em Um Curso em Milagres, William Thetford ou Bill Thetford, né? Bill é o apelido para William. Aí, olha só. Ele está começando o seminário, né? Com uma mensagem que Jesus deu a Helen Schucman, a escriba de Um Curso em Milagres, para William Thetford. Quer dizer, Jesus deu uma mensagem para Helen contar para o Bill, tá bom? Seu colega e colaborador na transcrição do curso. Acabei de me lembrar que eu não li o negócio da criança interior, mas no final eu li, tá? A mensagem contém um material significativo com respeito à relação dos pais e filhos, ainda que o contexto fosse totalmente distinto. O seu objetivo, em princípio, foi ajudar a Bill com o seu medo, na verdade terror, seria uma palavra melhor para descrever o sentimento de Bill. O seu terror de falar em público e de ensinar, apesar do fato de que estava dotado de uma magnífica voz, também para cantar, o que não é o meu caso, e de um agudo sentido de humor. Eu sim, tenho senso de humor. Helen e Bill eram professores de psicologia clínica na Escola de Médicos e Cirurgiões da Universidade de Colômbia, na cidade de Nova York. Isso lá em 1966, se eu não estou enganada, tá? Foi em 65 ou 66 que o ditado começou, tá? Helen começou... Ah, tá aqui, ele diz. Helen começou o seu trabalho como escriba do curso durante o outono de 1965. E, na primavera de 1966, Bill tinha que dar uma aula noturna de psicologia sobre as anomalias psicológicas a estudantes da Universidade de Colômbia. Bill era pesquisador, era um acadêmico, PhD, professor universitário, tá bom? A ideia era dar a aula, a ideia de dar a aula sozinho o paralisou. E, finalmente, Helen teve que dar a aula junto com ele, né? Então, vocês entenderam. O Bill, ele tinha medo de falar em público, tá? Ele tinha medo de falar em público. Ele era um grande pesquisador, ele era um cara renomado, senão, obviamente, que ele não ia ser professor da Universidade de Colômbia. Ele trabalhava com pesquisa, ele era um gênio, mas ele tinha medo de dar aula, tá? Falar em público. E aí, o Dr. Kenneth, ele fala que não era nem medo, era terror, ele tinha pânico, tá? E aí, mas Jesus estava lá, ditando um curso em milagres para Helen, né? Aí Jesus, que é um cara muito generoso, ele fala, bom, vou ajudar esse sujeito que está aí nessa situação complexa, né? E aí Jesus passa para Helen uma mensagem para Bill. Vamos ouvi-la? É para nós todos? Esta mensagem chegou para ajudar Bill a superar esse bloqueio relacionado com o seu problema de autoridade. Se você quiser saber mais a respeito do assunto, leia a seção O Problema da Autoridade do livro-texto, que eu costumo brincar e dizer para vocês que não é o problema da autoridade coisa nenhuma, né? É o problema da autoria, né? Mas, enfim, minha opinião, minha humilde opinião.
Uma parte importante da mensagem aparece no meu livro sobre a Helen, que é o Absence from Felicity, né? Ausência de felicidade. É a história de Helen Schucman e o seu trabalho como escriba de Um Curso em Milagres, do qual tomarei algumas citações. Não incorporei no livro, nesse livro, né, o Absence from Felicity, é a parte da mensagem que já está incluída no curso. Durante as fases de edição do curso, ele está falando do curso em Milagres, Helen, Bill e eu, Kenneth Wapnick, tá? Extraímos os aspectos mais pessoais da mensagem e deixamos o ensinamento geral. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quando eles estavam juntos, organizando o que viria a se tornar a nossa belezinha, tá? O que eles fizeram? Jesus mesclava os ensinamentos com orientações pessoais, tá? E então, o que eles fizeram? Eles tiraram o que era pessoal, o que, na minha opinião, foi muito válido, né? O que eu não achei válido foi eles tirarem as notas de rodapé da Ellen, que são importantíssimas. E aí, a edição do Círculo da Expiação, ela mantém as notas, tá? Mas as frases pessoais, tipo assim, ô Bill, vem cá que eu vou te ajudar com a tua dificuldade de falar em público, eles tiraram, né? O que é bastante válido, porque não tinha nada a ver, né? Muito bem. A maior parte deste ensinamento se encontra no começo do capítulo 4, o ensinamento e a aprendizagem corretos, e num pouquinho da última sessão do capítulo 3. Nesta mensagem ditada em dezembro de 1965, isto é, há 57 anos atrás, né? 57? Isso. Jesus faz algumas considerações sobre os problemas de Bill com os seus pais, os pais de Bill, e o pânico dele, o terror dele de ensinar, de falar em público. Lembrando que o Bill tinha pânico de ensinar, mas ele era professor universitário. Caraca! Ele foi lá ele falou assim, nessa vida eu vou sair da minha zona de conforto. Eu vou resolver esse problema, eu vou fazer o que eu tenho mais medo de fazer, né? Aí escutem e peguem a agendinha, peguem o caderno aí, tomem notas, porque isso é monstruoso. Vocês não terminarão de assistir esse vídeo do mesmo jeito que vocês começaram. Vocês nunca mais olharão para os pais de vocês do jeito que vocês olham agora. Porque o que o Divino Espírito Santo está prestes a fazer é jogar uma enxurrada de luz dentro das trevas da sua mente. Muito bem. Comentaremos as palavras de Jesus a Bill desde a perspectiva dos princípios que têm a ver com as nossas próprias experiências como filhos e também como pais. Entretanto, como esta mensagem pressupõe algum conhecimento prévio dos princípios de Um Curso em Milagres, como preâmbulo às palavras de Jesus aos meus comentários, introduzirei um breve resumo das bases sobre as quais Jesus ensina a Bill. Tá? Então, isso é ótimo pra gente, mas a gente já é um aluno aqui, né? Vocês já são os alunos aqui, vocês não são iniciantes, né? Vocês estão no básico, completaram, teve o básico 1, teve o básico 2, agora vocês estão no básico 3, né? Mas vocês vão entender tudo que ele vai explicar. Então, ele diz assim, quando fazemos referência a qualquer aspecto de Um Curso em Milagres, e, em especial, quando fazemos referência a essa mensagem, quer dizer, a mensagem que Jesus deu a Bill, é fundamental compreender a relação entre a mente e o corpo. Jesus esclarece isso no princípio do texto. Quando, dentro do contexto da doença, da enfermidade, ele alude à confusão causal inerente à crença de que o corpo, o nosso eu físico e psicológico, o nosso ego-corpo-personalidade, é o determinante do comportamento. Então, ele vai citar o livro-texto e eu, obviamente, vou ler em português, porque sou também filha de Deus.
Então, estamos no 2, item 4. Tá? Item 4... Ah, tá. Eu estou no lugar errado. Item 2, capítulo 2, item 4, 2. 2 a 5. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira adversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como um meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem. Só a mente é capaz de errar. Só a mente é capaz de errar. Isso é um axioma, né? Do curso é Milagres. É um dos pilares do ensinamento. Só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma equivocada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. Pensamento equivocado de quem? Da mente. Tudo aquilo que se refere à nossa existência mundana, a mente tomadora de decisões escolhe, enquanto que o corpo simplesmente segue as diretrizes que esta lhe dá. É importante considerar essa premissa quando lemos a mensagem de Jesus a Bill, pois o objetivo de Jesus é assinalar a Bill que ele continua escolhendo se sentir vitimizado pelos seus pais. Quem é que escolhe se sentir vitimizado? 1, 2, 3. É o ego. A consciência de vítima é do ego. Quando você se pegar se vitimizando, eu sou uma infeliz, olha o que o meu marido está fazendo comigo. É o seu ego, tá bom? Você pode até continuar, mas você já vai saber que você está no ego, tá bom? É o primeiro passo para a cura. É tomar consciência de onde você está. Qual é o sistema de pensamento que está rodando na tua mente? É o aplicativo do ego ou é o aplicativo do Divino Espírito Santo? Tá bom? Com o fim de satisfazer os desejos da sua mente no presente, Bill conserva as lembranças do passado, que lhe permitem perceber que foi tratado de forma injusta. Não é assim que a gente faz? Hoje eu sou pobre porque os meus pais me negaram tudo. Por isso que eu sou pobre. Eu não me sinto merecedora de nada. Meus pais me negaram tudo, por isso que eu sou pobre. Isso é o ego. Pronto. Isso é o ego. Eu estou dizendo que alguma coisa fora de mim tem o poder de controlar a minha vida. Pô, Jaque, mas eram meus pais. Nem eles têm o poder de controlar a minha vida. Se não, gente, se fosse assim, não existia psicoterapia. Nem convencional, nem alternativa, nem Freud, nem Jung, nem Gestalt terapia, nem terapia cognitiva comportamental. Não existiria mudança. A gente pegaria aquelas pessoas que foram muito pobres, estou usando a pobreza como exemplo, né? A gente pegaria aquelas pessoas que foram muito pobres na infância e elas continuariam sendo pobres a vida inteira. Então, quando eu saio da consciência de vítima, quando eu falo, tá, eu encarnei nessas condições porque eu precisava projetar a minha culpa e eu escolhi a área da pobreza para botar essa culpa, trazer essa culpa para manifestação na terceira dimensão. Pronto, mas agora eu sou responsável pela minha mente. Eu não preciso mais continuar escolhendo o programa da escassez. Não é isso? Isso a gente aprendeu a fazer nos 2 últimos anos. Não apenas com a consciência de vítima ou consciência de escassez, mas com várias consciências do ego.
A gente aprendeu a identificar e a entregar nas mãos do Divino Espírito Santo. E a falar, epa, não quero mais isso não, obrigado. Já achei aqui, já aprendi, tá tudo certo agora me ajuda a me libertar disso, tá? Agora, se eu não perdoar aquele pai e aquela mãe que eu digo que me fizeram ser pobre, aí não vai rolar. O perdão é o primeiro passo. O perdão vai ser sempre o primeiro passo, tá? Ou, antes do perdão vem uma coisa, ele não é o primeiro passo, ele é o segundo passo. Antes do perdão vem a minha pequena boa vontade, a minha disposição para perdoar. Se eu não tiver a pequena dose de boa vontade, que é a única coisa que Jesus Cristo nos pede quando nós decidimos que vamos estudar um curso em milagres. Se eu não tenho uma pequena dose de boa vontade, eu não vou. Para perdoar, eu não vou nem chegar no perdão, tá? Por falar em perdão, vocês que estão novos aqui no canal, eu sugiro que estudem, assistam e estudem a playlist Workshop do Perdão, tá bom? Entretanto, o passado já passou e não pode nos afetar, a não ser que as nossas mentes escolham, no presente, no momento presente, outorgar-lhe esse poder. O que fazemos, repito, porque, tal como lemos na continuação, desejamos a dádiva que a culpa nos oferece, tá? E aí, como é que a gente vai saber que a gente deseja a dádiva que a culpa nos oferece? Ele cita um texto do capítulo 28. Que é um dos meus capítulos favoritos, que é o Desfazer o Medo. 2, 1 a 6. 2, 1 a 6. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Tô. Todos os efeitos da culpa já não estão mais aqui, no momento presente. Pois a culpa terminou. Com a sua passagem, foram-se também as suas consequências, deixadas sem uma causa. Por que irias prender-te a ela na memória, se não desejasses os seus efeitos? O lembrar é tão seletivo quanto a percepção, né? Sendo o tempo passado da percepção. Então, o lembrar é o tempo passado da percepção, entenderam? Então, a percepção é o que eu tenho no momento presente. O que eu lembro é a lembrança da percepção que eu tinha naquele momento. Tão equivocada quanto a que eu tenho no momento presente, se eu não tiver pedido pela correção dela, tá? O lembrar é tão seletivo quanto a percepção, sendo o tempo passado da percepção. É a percepção do passado como se ele estivesse ocorrendo agora e ainda estivesse presente para ser visto. A memória, como a percepção, é uma habilidade inventada por ti para tomar o lugar do que Deus te deu na tua criação. E, como todas as coisas que fizeste, pode ser usada para servir a outro propósito e para ser um meio para alguma outra coisa. Ela pode ser usada para curar e não para ferir, se desejares que assim seja. Muito bem. E quais são esses efeitos que a culpabilidade nos oferece? Aí ele fala assim: colocado de forma ingênua, que o nosso estado de separação é uma realidade, posto que se há culpa, então essa confirma que o pecado é real. E se há pecado, significa que a separação realmente ocorreu. De fato, a nossa culpa é um módico preço pela diferenciação da existência que o ego nos traz, em lugar da abstrata unidade do estado celestial do ser, lá no reino dos céus. Além disso, o ego toma a culpa da mente, a reprime e logo a projeta sobre os outros, a fim de que
de que os outros se tornem os culpados do pecado que merece o eterno castigo de Deus. E todos queimaremos juntos no mármore do inferno, porque somos todos culpados e pecadores. Ah, não, todos não. Eu não. Eu não. Eu projetei a minha culpa nos outros. Né? Eu projetei a minha culpa nos outros, então eu não. Eu tô fora. Eu não vou para o mármore do inferno. Mas agora a gente já sabe que a projeção dá lugar à percepção. Portanto, esperamos conservar magicamente a nossa inocência à luz do pecado do outro. A relação pai e filho, mãe e filho, né, nos oferece a todos amplas oportunidades para exteriorizarmos essa dinâmica de inocência conseguida, obtida às expensas do pecado alheio, às custas do pecado alheio. Então, quando você peca comigo, eu fico muito feliz lá no meu eu egóico, porque acabou, eu não tenho mais culpa, você é o culpado, tá? Então, eu conservo a minha paz. Entre aspas, né? Não é a paz verdadeira. Ao longo deste livro, aparecerá de forma recorrente o tema principal da vitimização escolhida, o resultado da culpabilidade projetada. A mensagem de Jesus para Bill, em particular, e para todos nós, em geral, é uma introdução a esse conceito, tá? Então, a mensagem que ele dá a Bill é o texto que nós vamos começar a ler amanhã. Mas, basicamente, a mensagem que ele dá a Bill é que o Bill está usando o tratamento que ele recebeu enquanto criança dos pais dele para justificar o próprio fracasso dele, Bill, em alcançar os objetivos dele no momento presente. Isto é, falar em público e dar aula com tranquilidade. Tá bom? É isso que a gente vai ver ao longo dos próximos dias, porque o texto é muito grande, então eu devo levar uns 2, talvez 3 dias para ler esse texto todo. Tá bom, meus queridos? Então, para finalizar esse vídeo, eu vou comentar o post no Instagram que eu fiz ontem sobre a criança interior, que diz assim: a criança interior é o lado direito do cérebro, né? É o hemisfério direito. A mente emocional, criativa e inconsciente. É o aspecto da nossa personalidade que é vulnerável e voltado para os sentimentos. É o nosso instinto, são as nossas entranhas. O psiquiatra suíço Carl Jung foi o primeiro a cunhar o termo criança interior. O lado direito do cérebro foi formado em grande parte pelas experiências que vivemos nos nossos primeiros 5 anos de vida. E é a parte do nosso cérebro responsável pelas nossas emoções. É por isso que a chamamos de criança interior. Na psicologia popular, a personalidade interior da criança está subordinada à mente consciente, embora a influencie. A influência é negativa quando a criança interior está traumatizada ou ferida. O nosso trabalho aqui é de curar essa criança interior. Aí eu coloquei uma frase bem emblemática do Jung que eu tinha postado no início do ano passado, 2021. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino, tá bom? E aí eu quero que vocês se lembrem que o nosso trabalho aqui é de estabelecimento de um diálogo com essa parte das nossas mentes, tá? De cura. E lembram que eu falei, vocês vão se lembrar que eu falei na primeira aula, no dia 1, que as marcas ficam no cérebro? Então, as marcas estão todas, as marcas dos traumas, elas estão todas no seu cérebro. E à medida em que a gente vai fazendo esse processo de cura, o seu cérebro vai ficar curado, tá? Então, esse é um trabalho de cura mental. Como a mente se reflete no corpo, o seu corpo vai ficar curado também, tá bom? Então, é importante que vocês façam o registro nos diários, tá? Conforme foi explicado na primeira aula. E o guia já foi colocado ontem no Telegram, com todas as instruções, com a oração do perdão da Cristina Caro e com a fórmula floral que você só precisa imprimir e levar numa farmácia de manipulação da sua confiança que manipule florais de Bach. Tá bom? Então, essa foi a nossa terceira aula.
Hoje você vai praticar a sua lição de um curso em milagres, trazendo mais essa chavinha para você. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo nesse quarto, nesse escritório, nesse lugar. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo no meu pai. Eu não compreendo coisa alguma do que vejo na minha mãe. Eu não compreendo. Você vai falar isso até a sua mente egóica ficar desesperada. Ela vai falar, você tá maluco? O que você está falando? Você não sabe de nada. E você vai responder, eu não compreendo nada do que eu vejo nos meus pais. Eu não compreendo. Pronto, você está saindo da mente egóica e voltando para o tomador de decisões. Tá bom? O início do nosso programa. Desmantelar essa identificação que você tem com o seu ego. Que você acha que você é o seu ego. Então, quando você pensa, automaticamente você faz um recall, você chama a sua mente egóica, tá? Imaginem que você dirige, mas tem um vício de direção. Você não sabe passar a marcha no carro. Então, toda vez que você vai passar a terceira, você engrena a quinta. Toda vez você faz errado, faz errado, faz errado. Seu cérebro já se acostumou com o jeito errado de fazer as coisas. Então, toda vez você se enrola. Então, no início, você vai ter que desfazer esse erro ficando muito consciente. Então, vai ser 1, 2. Na hora de passar do 2 para o 3, você vai ter que fazer com muita atenção. Aí você vai 1, 2, 3. Pronto. Entrou no tomador de decisões. Está consciente. Não está mais no inconsciente de estou dirigindo na minha mente egóica, que é o que a gente faz. A gente dirige no piloto automático, não é isso? E isso é muito bom. Porque é uma atividade que é o ego que vai fazer, né? Mas, quando você já vai adquirindo essa consciência, o teu ego tá lá dirigindo o carro, mas você tá lá ouvindo mantra, rezando, ouvindo a sua sutra, ouvindo uma aula. Você já tá em outro estado de consciência. Tá bom, meus amores? Então, essa era a mensagem para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã para o 4º dia da nossa jornada de cura da sua criança interior.